Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma semana de aula, tá? Iniciando hoje, segunda-feira, dia 13/7/2020, com a nossa matéria de História, tá? O nosso assunto de hoje, ele está na página 72 e vai até a página 74. O título é Primeiros Contatos com os Indígenas, né? Então aqui fala da história dos portugueses quando chegaram às terras desconhecidas, que encontraram os nativos, ao qual eles chamaram de índios, né? Por pensarem ter chegado às Índias. Então aqui está a matéria, tá? E o título do texto de hoje, Primeiros Contatos com os Indígenas, certo? Então vamos dar continuidade aqui. Os portugueses que chegaram às terras que hoje chamamos de Brasil fizeram algumas impressões sobre o que encontraram aqui. Leia um trecho da carta que Caminha escreveu ao rei de Portugal, descrevendo a nova terra e os povos que habitavam aqui. Então, Caminha era Pero Vaz de Caminha, que era o escrivão da esquadra, né, de Pedro Álvares Cabral. Foi ele que registrou todos os acontecimentos a partir do momento do desembarque, da chegada à nova terra, certo? Então ele diz o seguinte: a feição deles é serem pardos, um tanto avermelhados, de bons rostos e bons narizes, bem feitos, andam nus, sem nenhuma coberta, nem estimam nenhuma coisa para cobrir, nem mostrar suas vergonhas, e estão acerca disso com tanta inocência como tem em mostrar o rosto. Ambos traziam os beiços de baixo furados e metidos neles seus ossos brancos e verdadeiros, né? Então era um costume, era uma tradição indígena colocar esse tipo de enfeite no queixo, né? E eles andavam nus porque não conheciam roupa, tá? Que nem os portugueses, os europeus, né? Quando aqui desembarcaram. Então, o primeiro costume que os europeus notaram nos indígenas foi o hábito de não usar roupa nenhuma, não cobriu nenhuma parte do corpo, né? Então, isso era muito estranho para os europeus, uma vez que eles andavam totalmente cobertos, bem vestidos, né? Aí, continuando, o primeiro contato foi de muita estranheza, tanto para os portugueses como para os indígenas. As duas culturas eram muito diferentes e pertenciam a mundos completamente distintos. No início, esse contato foi amigável. Quando os portugueses começaram a explorar o pau-brasil das matas, praticaram um tipo de comércio chamado de escambo. Vocês sabem que o escambo é a troca de mercadoria sem a utilização do dinheiro, né? Que era a troca de bugigangas, espelhos, pentes, facas, machados, pelo pau-brasil. Obviamente, sem a presença de dinheiro, ou seja, era a troca de mercadorias, que foi o que eu acabei de explicar, não é isso? Os primeiros contatos se deram no litoral. No litoral era a faixa de terra, né, entre o mar e a praia, que foi lá onde os brancos portugueses, os europeus, né, desembarcaram. E só aos poucos houve um movimento de interiorização por parte dos europeus, que foi quando eles adentraram, foram explorar a terra desconhecida, né, para ver o que é que havia nela. E foi assim que eles começaram a descobrir também o pau-brasil, e investigando um pouco mais, eles descobriram que ali não era uma ilha, né? Era terra mesmo, era um continente muito grande, né? Foi quando eles resolveram mudar o nome para Brasil, em relação também à madeira do pau-brasil, da qual se extraía um líquido vermelho como brasa, né? E aí eles resolveram batizar a terra descoberta de Brasil, que vem de brasa, né? Brasa, Brasil. E então assim ficou conhecido a nossa terra. Os portugueses, quando chegaram ao litoral do Brasil, estavam interessados em ficar com as terras que eram ocupadas pelos povos indígenas e não pensaram duas vezes antes de matar os nativos. Foi um verdadeiro extermínio, que se deu pelas
armas e pelo contágio de doenças trazidas pelos brancos, cuja cura era desconhecida pelos indígenas. Bom, os indígenas eram povos que viviam isolados, não tinham contato com esse tipo de doença, né? Não tinham contato com armas de fogo. Então, o branco europeu, ele se vendo na vantagem, o que foi que ele fez? Ele se apossou da terra, matando os indígenas, né? Que não dispunham de armas tão potentes quanto as dos brancos europeus, e também através das doenças trazidas por eles, pelos brancos europeus. Aí os indígenas foram se contaminando e, como não havia cura, não havia médico no local, muitos desses índios morreram através dessas doenças, adquiridas através do branco europeu, né? Doenças hoje banais. Banais o quê? São de fácil acesso à cura, né? Como a gripe, que a gente cura, tomando as medicações corretas, o sarampo, a coqueluche, que são doenças que assim que nós nascemos, tomamos logo as vacinas, né? E outras mais graves, como a tuberculose e a varíola, né? Na qual também nós somos vacinados quando nós iniciamos a nossa infância, quando nós nascemos, né? Vitimaram muitas vezes tribos inteiras, né? Porque eram doenças infecciosas. E como eu já disse, nesse tempo não havia cura entre os indígenas para essas doenças, né? Então muitos se contaminavam e como a cura não existia, eles chegavam a falecer. Pois os indígenas não tinham imunidade natural a esses males, além de não terem imunidade porque o corpo dos indígenas nunca teve contato com esses tipos de doenças, né? Esse processo de ocupação acabou com muitas sociedades indígenas que viviam nas terras desejadas pelos portugueses. Toda essa violência permaneceu por muitos anos, resultando no pequeno número de indígenas que temos hoje. A relação com o meio. A relação dos indígenas que habitavam o Brasil com a natureza era muito forte. Em tudo que os indígenas faziam, utilizavam coisas da natureza. Vale lembrar que eles respeitavam muito o meio ambiente, retirando deles somente o necessário para a sua sobrevivência. Eles viviam da caça, da pesca, da domesticação de alguns animais e da agricultura. Os indígenas domesticavam animais de pequeno porte, como o porco do mato e a capivara. Não conheciam o cavalo, o boi e a galinha. Esses animais não eram de conhecimento dos povos indígenas, né? Continuando na página 74, tá? Nós temos aí a base da economia, que era a colheita, a caça e a pesca. A agricultura do milho, do amendoim, do feijão, da abóbora, da batata doce e principalmente da mandioca era praticada somente por algumas tribos de forma bastante primitiva. O modo de plantio dos indígenas era chamado de coivara. Essa plantação de coivara, né, chamada agricultura de coivara, nós já vimos no assunto anterior a esse, né? Eles arrancavam as árvores e queimavam o mato para plantar. Como as queimadas desgastam a terra, as tribos tinham de estar sempre se mudando. Eram nômades, isso é bem no início mesmo, lá no comecinho da descoberta. Por isso que deles, os indígenas também eram chamados de povos nômades, porque eles não conheciam técnicas agrícolas. Então, quando aquela terra ela não dava mais, né, plantação nenhuma, o que é que eles faziam? Abandonavam aquele local onde eles estavam e iam para uma nova terra, onde continuavam praticando a agricultura de coivara. Preste atenção, essa agricultura não era praticada por todas as tribos, era feita somente por algumas tribos, né? Além disso, construíram canoas, arcos, flechas e ocas usando materiais encontrados na natureza. Suas principais armas eram o arco, a flecha e o tacape. As sociedades indígenas também utilizavam várias formas de tramas em seu artesanato, principalmente com a palha.
faziam muitas coisas com ela, cestos, esteiras, redes e outros objetos, né? Eles já praticavam artesanato, mas eles não tinham noção do que era o artesanato. O que é o artesanato? É tudo aquilo que você produz com suas próprias mãos, sem utilizar maquinário, né? Então, quando a gente fabrica qualquer objeto, seja ele feito por qualquer material, nós estamos praticando o artesanato. Se eu pego uma garrafa PET e transformo essa garrafa PET, né, utilizando as minhas mãos em algum instrumento, e dela eu fabrico um novo objeto, eu estou fazendo o que ali? Artesanato. É a arte de fabricar instrumento com o uso das mãos, né? Sem técnicas de máquinas, né? Sem a interferência das máquinas. Já potes e panelas em geral eram feitos com cerâmica, destacando-se a cerâmica marajoara. Os utensílios eram confeccionados com pedra polida, facas, machados e etc. As penas e peles de animais caçados serviam para fazer roupas ou enfeites para as cerimônias das tribos, né? O urucum era muito usado para fazer pintura no corpo. Essa plantinha que vocês estão vendo aqui no livro de vocês, tá? Aqui eu acho que algum de vocês também já viu. Ela parece uma bagenzinha vermelha, cheia, como se fosse cheia de espinhos por fora. Essa daqui é o chamado urucum, que também para os indígenas eles faziam para fazer pintura no corpo, mas hoje em dia essa planta ela também, depois de ser processada, ela é usada também como temperos em alguma parte da indústria alimentícia, tá certo? Então, o nosso texto de hoje é esse, tá? Deem uma lida com calma, tá? Se tiver alguma dúvida, amanhã, terça-feira, que é a nossa videoaula, vocês falam comigo, apesar do assunto ser bem fácil, né? Nas páginas 75 e 76, vocês vão responder essa atividade que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, tá certo, gente? Então, essa aqui é a nossa aula de história de hoje. E a seguir vocês ficam com a correção de história, educação religiosa e ciências, que tá tudo lá na descrição do próximo vídeo, tá? Obrigado, tchau, tchau!